Bom, de novo, bom dia. Né? É um prazer ver esse auditório cheio. Eu queria aproveitar para conhecer um pouquinho vocês, né? Porque quando eu vi aqui, eu falei, nossa, que legal, tanta gente interessada. Quem será esse público? Né? A gente anotou na lista de presença, mas eu não tive tempo de olhar. Então, eu vou aqui só pedir que levante a mão aquelas pessoas que são representantes de organizações da sociedade civil, gestores de organizações da sociedade civil, e vieram aqui nessa perspectiva de entender a lei. Tá? Bastante gente das organizações. Eu represento o pessoal da academia, estudiosos, alunos e pessoas que vieram com um interesse mais acadêmico mesmo na matéria. 3 pessoas. Então, a gente está na academia, mas fazer essa ponte também, né? Representando as pessoas da gestão pública, de órgãos públicos, o pessoal que ficou lá fora. Bastante gente também de gestão pública, mais alguma categoria que interessa. Então, gente, obrigada pela presença. Vamos lá. Bom, mais uma vez, agradecendo a presença em nome do NEAS, ele já deu um recado do nosso coordenador, o professor Luciano, que infelizmente não pôde estar aqui, ele está participando de outras atividades acadêmicas fora de São Paulo, mas mandou lembranças saudosas dessa pessoa. Quando a gente fala de organizações da sociedade civil, é fundamental pensar no contexto de que essa ideia de que as pessoas podem se auto-organizar livremente é uma liberdade civil, faz parte de um direito fundamental, individual, um direito humano de cada pessoa, de uma sociedade democrática. E no campo do direito humano a gente estuda a liberdade de associação, né, que é essa liberdade das pessoas associarem-se entre si de forma legítima para fazer tudo que for lícito, tudo que não for proibido por lei. Por isso que o campo das organizações da sociedade civil é um campo que acomoda tanta inovação, né? Então ela reconhece a liberdade de auto-organização das pessoas e é uma forma de educação para a cidadania. É um meio de habituar os indivíduos a agir por motivos públicos e não egoístas. Quando as pessoas passam a se associar e buscar atividades dessa vida comunitária social. Né? E também passa pela ideia de que a participação não é só o exercício dessa liberdade de cada indivíduo, mas ela é também parte de um direito ao desenvolvimento. Né? Numa sociedade que busca arregimentar todos os direitos políticos, civis, sociais, de saúde, de educação, em políticas públicas, né? E gerando esse desenvolvimento e a redução de desigualdades. E existe um valor muito importante nessa diversidade. Esse é um ponto fundamental. Quando a gente trabalha legislação relacionada a marco regulatório da organização da sociedade civil, é muito importante que a gente reconheça e valorize essa diversidade, essa livre experimentação, a inovação dos indivíduos. Porque esse é o principal valor. Isso é o que a sociedade civil entende muito importante e que os governos e que o poder público, atento, democrático, bem informado, ele vê nessas organizações uma boa oportunidade para o Estado como depositário e difusor dessas boas iniciativas. Então, é a partir dessa premissa que eu vejo que toda e qualquer legislação referente a esse campo deve ser estruturada. E no Brasil a gente consegue identificar 3 fases na produção de leis, de normas relacionadas às organizações da sociedade civil no histórico recente. Uma primeira que a gente chama dessa fase da redemocratização, né? No contexto da nova Constituição Federal, em que existe uma garantia muito forte da liberdade, da não interferência estatal nas organizações, nas associações.
Nos anos 90, quando vem, enfim, a regulamentação de muitas leis estruturantes, como o próprio ECA, a Lei do SUS, Lei de Diretrizes e Bases, inclusive no setor de infraestrutura, de telecomunicações e assim por diante, a participação aparece com muita força. Né? Então, os conselhos de políticas públicas, as consultas públicas, toda essa escuta da sociedade e a criação de mecanismos para que essa escuta aconteça e influencie a estruturação de políticas públicas. Então, todas as nossas políticas públicas, em algum momento, vai haver alguma forma, um mecanismo de estruturação, e é muito focado nessa época dos anos 90, em que se regulamentou e estruturou essas políticas, e a própria Constituição Federal, que é tão participativa, a Constituição cidadã, quando foi trabalhada pelo direito. E mais para o fim dos anos 90, com a reforma do Estado, que aconteceu durante a pandemia, e essa estruturação de como entregar essa política, né, ao cidadão, muitas leis reconheceram a legitimidade e a oportunidade de realizar relações de parceria, que a gente chama de contratualização, né, porque são parcerias, instrumentos de convênio, de colaboração, convênios, assim por diante. E nessa época a gente tem também muitas leis e normas, como a lei das UCIPs, a IN 1 de 97, para quem conhece, a lei das OS, decretos, enfim, relacionados a regular essas relações de contratualização. Então a gente verifica, inclusive, na legislação, essas três dimensões da participação da sociedade civil. Uma como participação à liberdade, a participação política pública, e essa participação mais na própria execução ou na cooperação com o Estado, podendo legitimamente receber, inclusive, financiamento público. Né? Então, quando a gente fala de financiamento público para ações de interesse público, é importante pensar que esse financiamento é de recursos do orçamento público, não do orçamento de governo. Né? O recurso é público. E organizações de interesse público conformadas de acordo com determinadas normas são legítimas para receber esses recursos. Né? Evidentemente, desde que o processo enfim, aberto, republicano, que é o que a lei busca estruturar. A gente fez aqui no NEAS da PUC de São Paulo uma pesquisa de um projeto que chama Pensando Direito, em que a gente fez um estudo para propor normas, enfim, e alterações legislativas para a legislação de convênio. Esse estudo está disponível no site do Ministério da Justiça, do participação.mj.gov.br. Aqui está o link, esse material está disponível também no site do NEAS. E lá a gente identificou em 2011, começo de 2012, fez um retrato de como estava um diagnóstico dessas relações de parceria, focando principalmente nos instrumentos de convênio. Né? E o nosso olhar foi muito focado no governo federal, porque como era um projeto com o Ministério da Justiça, a gente também tinha que ter um escopo de propor normas e optamos por estudar só a legislação federal, porque a gente sabe que cada Estado, município, tem as suas regras próprias, né? E um dos méritos dessa nova legislação é justamente sobre a legislação nacional, que é aplicável como norma geral estruturante dessa ação estatal de realizar parcerias com organizações da sociedade civil e normas que sejam estruturantes para a União, Estados, Distrito Federal, municípios, inclusive organizações da administração indireta. Então, eu acredito, inclusive, que esse é um dos grandes valores dessa lei, que vai possibilitar a criação de uma cultura administrativa voltada para a parceria. Né? Isso eu vou falar um pouquinho depois. Mas para lembrar esse retrato que a gente tirou lá em 2012. A ausência de regulamentação do convênio em nível legal. Então, o convênio das parcerias com organizações da sociedade civil, ele sempre era definido em instruções normativas, em portarias interministeriais, nunca foi definido em lei. E, por isso, ele acabava sendo mudado de acordo com a percepção ou a
diferente em cada governo. Então, o ministro de plantão achava inadequado ou recebia uma demanda muitas vezes justa, com a boa intenção de aprimorar a norma, mas gerava uma insegurança, uma alteração sucessiva da norma, né, que inviabiliza o seu cumprimento pelo particular. A ausência de uma definição clara sobre o que pode ser objeto de convênio, ou também muita coisa podia ser objeto de convênio, e acabava gerando aquele mau uso. Né? Então, porque eu conheço uma OCIP, ou uma ONG que é conveniada e terceiriza todo o pessoal administrativo de um prédio público. Né? É evidente que isso não é uma parceria legítima. Né? Se é uma mera terceirização de mão de obra, são uns mil, é uma irregularidade. Né? Não é para isso, não é esse o propósito das parcerias. Né? Um dissenso doutrinário sobre a própria natureza dos instrumentos de convênio, se eles servem para delegação da atividade administrativa, né, que é nessa linha da colaboração, ou para, quando o Estado reconhece uma iniciativa interessante na sociedade, o apoio dessa iniciativa, que vai mais para a linha de fomento. Né? E um planejamento público também satisfatório. Né? Então, o próprio Estado, muitas vezes, pela falta dessa cultura administrativa voltada à formalização das parcerias, muitas vezes planejava de uma forma incompleta os processos e acabava gerando também resultados que refletiam essa incompletude no próprio decorrer da parceria. Então, a gente apresentou algumas propostas que eu não vou entrar no detalhe, mas é interessante verificar como essa lei que foi aprovada, a lei de 2019, ela atende muitas das nossas recomendações, porque a gente achava que seria importante que uma lei geral trabalhasse. E aí eu vou entrar no meu ponto, que é o ponto de planejamento e seleção das organizações. E, em vermelho, eu destaquei alguns pontos que são importantes para a proposta para a regulamentação. E eu acho que na fala da abertura da Laís, eu queria reforçar aqui a lei que existe um processo que está sendo desenvolvido dentro do governo federal com relação à regulamentação dessa lei, e a sociedade civil está se mobilizando para apresentar propostas, porque é óbvio que o campo das organizações, e que aqui estão muito bem representadas, conhecem realidades, especificidades que a administração pública, muitas vezes, não vai conseguir, no prazo de implementação do decreto dessa lei, alcançar na regulamentação. Então, fica aqui, assim, realmente um apelo, por isso que a gente fez esse evento, buscando destrinchar a lei e trazer ideias para que vocês depois se reúnam de forma autônoma e elaborem propostas, projetos de redação de pontos em que vocês acham que a lei pode avançar mais ou, enfim, deveria limitar alguma interpretação, seja pelo gestor público, seja da norma que a organização da sociedade civil deve cumprir. Então, aqui eu concluí as primeiras ideias que eu tive com relação a esse tema aí da seleção das organizações. Né? Então, só para, vamos dizer, com o falei das flores, né, a lei traz a necessidade de capacitação de gestores públicos, organizações da sociedade civil organizada e, inclusive, conselheiros de políticas públicas. Então, reconhecendo que precisa haver um melhor entendimento de todos sobre essa legislação para que a gente consiga, enfim, fazer boas parcerias. Né? Porque a parceria pressupõe colaboração e reconhecimento de uma parte à outra dessa capacidade de implementar esse objeto. A transparência e o controle que a lei traz também vão ter normas mais inspiradas na lei de acesso à informação, até alguma